paz do Senhor, meus irmãos. Estamos começando com mais um programa da Juventude Restauração, com o nosso devocional. Mais uma vez, estamos aqui apresentando esse programa com o irmão Cauã. Paz, Senhor. Paz, Senhor, irmão. Oliveira ou Oliveira? Oliveira. Oliveira. É que Paz, eu sempre Senhor. confundo porque tem dois, né? Tem Oliveira e tem Oliveira. É Oliveira. Paz, Senhor, irmã. É Nazarena ou é com S, né? É com C, mas em espanhol. Nazarena. A irmã Tainê, que tá ali na técnica, ali no áudio. E todos os nossos irmãos que estão vigiando juntamente conosco. Que Deus vos abençoe. Temos como nosso pastor presidente o pastor Humberto Schmidt Vieira, o nosso diretor de comunicação, o pastor Paulo Roberto, e como nosso líder temos o irmão Bruno Veltrame, como supervisor, irmão Vinícius Lassari. Estamos aqui, então vamos já meditar na palavra de Deus. Mas antes disso, já vamos fazer uma oração e vou convidar o irmão Cauã para fazer essa oração. Convido você a inclinar sua cabeça e vamos buscar Deus juntamente conosco.
Pai Celestial, Senhor Deus, aqui nós estamos mais uma oportunidade, Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, por esta oportunidade a qual o Senhor nos concedeu, Senhor, de estarmos aqui, Senhor. Deus, fazendo a tua obra, Senhor Deus, compartilhando aquilo a qual o Senhor falou conosco, Senhor. Que esta programação, Senhor, venha edificar as vidas que estarão, Senhor, nos escutando ao decorrer desta programação, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, nós oramos pedindo, Senhor, venha o teu reino, Senhor, sobre as nossas vidas, Senhor Deus, dirija, Senhor, o Pai Celestial, as nossas palavras durante esta programação. Dirija, Senhor, esta programação, Senhor, que nós viemos ser guiados totalmente pelo Teu Espírito Santo. Deus, ó Pai Celestial, oh, aleluia, Senhor, nós assim te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos já estar lendo os Salmos, que seria o versículo tema, e logo após já estaremos ouvindo um louvor. Lá no livro de Salmos 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Aleluia. Vamos já estar louvando o Senhor. Mortos ainda levantam, gigantes estão sendo mortos. Nós cremos em ti e podemos ver maravilhas tu podes fazer. Mortos ainda levantam, gigantes estão sendo mortos. Nós cremos em ti e podemos ver maravilhas tu podes fazer. Nós estamos aqui, vem com teu agir. Nós estamos aqui, vem com teu agir. Corações são teus, vem com teu agir. Este é o mover, este é o mover, este é o mover, este é o mover. Montañas se moverán, aleluya. Cadenas se romperán. Dios lo creemos, porque hoy vemos milagros en este lugar. Aleluya. Muertos se levantarán. Você acredita nisso? Gigantes se derrotarán. Oh, aleluya. Dios lo creemos, porque hoy vemos milagros en este lugar. Vinimos por ti, haz tu obra aquí. Vinimos por ti, haz tu obra aquí. Hoy me entrego a ti, haz tu obra aquí. Muévete ya. Muévete ya, muévete ya, muévete ya. Mortos ainda levantam. Aleluia! Gigantes estão sendo mortos. Nós cremos em ti, podemos ver maravilhas tu
podes fazer. Mortos ainda levantam, nós cremos, Senhor. Gigantes estão sendo mortos, nós cremos em Ti. Podemos ver maravilhas Tu podes fazer. Nós estamos aqui, vem com Teu agir. Nós estamos aqui, vem com Teu agir. Corações são Teus, vem com Teu agir. Este é o mover. Você pode sentir o mover de Deus aí na tua casa, você que está aqui no templo. Este é o mover. Este é o mover. Este é o mover. Este é o mover. Olha só, milagres acontecem quando o Senhor se move. O céu está chegando aqui neste lugar. Milagres acontecem quando o Senhor se move. O céu está chegando. Milagres acontecem quando o Senhor se move. O céu está chegando aqui neste lugar. Milagres acontecem quando o Senhor se move. O céu está chegando. Milagres acontecem quando o Senhor se move. O céu está chegando aqui neste lugar. Milagres acontecem quando o Senhor se move. O céu está chegando. Porque este é o mover. Este é o mover do nosso Deus que está aqui. Este é o mover. Este é o mover do Senhor. Este é o mover. Este é o mover. Este é o mover. Este é o mover. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Jesus. Este mover, milagres acontecem quando o Senhor se move, aleluia. Glória a Deus. Esse hino é muito forte porque realmente quando a gente adora o Senhor, quando a gente se entrega em adoração, esse hino gera o mover do Espírito Santo e pessoas são curadas, pessoas são saradas. É muito tremendo quando a gente vê esses hinos nos congressos. Bah, é uma glória de Deus que desce ao povo de Deus. Mas vamos continuar com a nossa meditação. Lemos recentemente lá em Salmo 119, versículo 105, que a palavra de Deus nos fala que a palavra ilumina em nosso caminho. A palavra de Deus nos mostra por onde devemos caminhar. Mas eu quero trazer para os irmãos uma comparação de um jovem que nunca pecou, o maior exemplo que tem na Bíblia para nós. E para isso vamos abrir lá em Filipenses 2, versículo 5. Glória a Deus. Vamos estar lendo então. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tornando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz.
Aleluia. Esse foi um versículo muito conhecido para nós mês passado, porque a gente estava lendo a revista Servo e Líder. E foi um dos versículos que a gente estudou nas nossas vigílias. Incluso hoje temos a nossa vigília às 22 horas. Às 22 horas estaremos já começando nossa oração e depois já o nosso estudo da nossa revista. E aqui nesse versículo podemos ver que Deus, sendo Deus, Jesus sendo Deus, ele se esvaziou de si mesmo, tomando a figura humana. Então, o que eu quero trazer para vocês nesse momento é que Deus, Jesus, veio à Terra e tomou forma de um humano, uma forma de uma pessoa. E era uma pessoa como qualquer um de nós. Isso que eu achei interessante. Interessante, né, irmã Nazarena, irmã Prisca, que está aqui conosco também, irmã Tainê tá ali. Interessante que Deus, ali em João 3,16, fala claramente que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para aquele que nele crê não pereça. Ou seja, imagina Deus dar o seu Filho, né? O único Filho por nós, pecadores. Isso demonstra o amor de Deus para com a humanidade que outrora estava... Naquele tempo, a humanidade ele estava perversa, estava pecando. E Deus, então, enviou o seu Filho para este mundo para nos salvar. É a mesma coisa aqui em Filipenses 2, que nós lemos, né? E fala também sobre Jesus. Ele, sendo Deus, Filho de Deus, ele não usou esse igual a Deus, mas ele foi servo, se humilhou, aleluia, aleluia. Mostrou o amor dele por nós. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. É interessante essa passagem. Aleluia. Aqui está falando sobre o amor de Deus, que nós devemos ter o amor de Deus, um para com os outros. Aleluia. Aleluia. Vamos também abrir a palavra de Deus no livro de Mateus 4, Mateus 4. versículo 1 Mateus 4. Tá. até o 7. Deixa eu ver. Mateus 4. Aleluia. Glória a Deus. 4, 1 até o 7. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondeu, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és filho de Deus, lança-te daqui de baixo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordens a teu respeito. Tornar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse Jesus: Então está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Jesus foi levado pelo Espírito Santo a jejuar. E depois de ele ter jejuado, enquanto ele já estava preparado para receber uma prova, né? Já tinha uma estrutura ali, já estava sendo preparado para suportar essa estrutura, né? Que, aleluia, que ele teve.
E nós vemos, né, a palavra de Deus é bem clara, né, que nós erramos por não conhecer as Escrituras. Nós não erramos por não conhecer as Escrituras. E Jesus, quando ele foi tentado, nós vimos aqui ele repreendendo o diabo através da palavra. Está escrito que nem de todo pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. Aleluia. Agora imagina, o diabo tentou a Deus com a palavra. Exatamente. Agora a gente tem que ver a importância da gente conhecer toda a palavra. Toda a palavra. Imagina, eu te fazer um exemplo. Ele tentou, para te ver, né, irmãs que estão aqui no estúdio, para te ver que o inimigo conhece a palavra de Deus também. Uhum. E também ele pode se transformar em anjo. Mas nós temos que ter o discernimento do Espírito Santo para que nós possamos repreender. Nós devemos ter esse discernimento do Espírito Santo. Jesus teve o discernimento do Espírito Santo. E viu que era o diabo ali. Aleluia. Aleluia. E vemos como o diabo atua através disso, tomando pequenas partes da palavra e distorcendo todo o contexto. Distorcendo, né, totalmente a palavra de Deus para que venha agradar os desejos, né, da humanidade, da carne. Aleluia. Como o pastor Norberto estava falando ontem na escola de missões, né? Totalmente eles vão modificando ali a palavra de Deus. O próprio inimigo, né? O próprio diabo, às vezes, né, vai modificando a palavra de Deus através de pessoas que, aleluia, que não buscam ter uma vida de intimidade com Deus. Né? Hoje em dia, próprias igrejas têm de homossexuais, né? Baseando-se na palavra de Deus. Baseando-se na palavra de Deus. Transtornando como o diabo age através disso. Por quê? Porque temos Jesus, o exemplo de Jesus. Ele estudou a palavra de Deus. Sabemos que os judeus estudam desde os 13 anos de idade, Jesus estava ali sendo capacitado juntamente com os estudiosos ali na sinagoga, desde os 13 anos de idade. Ou seja, Jesus estava nos mostrando que nós devemos buscar a Deus para a obra que Deus tem em nossas vidas. Aleluia. Não é assim, né? Então a gente tem que buscar a palavra de Deus. Temos que ler, temos que ter esse hábito de ler a palavra de Deus, buscar o conhecimento de Deus. Em Provérbios fala que nós devemos clamar a sabedoria. E Deus vai nos conceder a sabedoria. Aleluia. Vamos já estar ouvindo um louvor. Vamos passar para a nossa irmã Prisca, que estará adorando a Deus. Se apagará, não se apagará, não se apagará, não se apagará. Nos convocaste, tu nos reuniste, danos de beber, sacia nuestra sed, tu nos convocaste. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, paz, oração e união. Nós vamos então louvar o nome do Senhor com um hino bem conhecido pela juventude, pelo menos. Aleluia. Glória a Deus. Pra
nós. Só tu tens a vida eterna. Tu és o pão que desceu do céu, fonte de vida, Emanuel. Com tua glória sobre mim, enche-me de ti, a te transbordar. Eu nunca vou me saciar. Enche-me de ti, a te transbordar. Pra onde? Pra onde iremos nós? Só tu tens a vida eterna. Pra onde iremos nós? Só tu tens a vida eterna. Tu és o pão que desceu do céu, fonte de vida, Emanuel. Com tua glória sobre mim, enche-me de ti, a te transbordar. Eu nunca vou me saciar. Enche-me de ti, a te transbordar. Com tua glória sobre mim, enche-me de ti, a te transbordar. Eu nunca vou me saciar. Enche-me de ti, a te transbordar. Pra onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Pra onde iremos nós? Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me, a te transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me, a te transbordar. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. A palavra de Deus é viva, é o Glória a pão do Jesus. céu. Santo Aleluia, glória a Deus. Senhor. Aleluia. Então estávamos vendo, meus irmãos, na parte onde Jesus foi tentando a importância da gente conhecer a palavra de Deus. Mas vamos continuar lendo lá em Mateus 26. Oh, glória a Deus, a presença de Deus está aqui nesse lugar. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Vamos fazer a leitura até o versículo 39. 26:1. 26, 36, versículo 39. 26, 36. 36 até o 39. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane
E disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Oh, aleluia. Amém. Aqui vemos de novo Jesus sendo provado, né? Como todo ser humano, ele tinha uma vontade. A vontade dele provavelmente não era morrer numa cruz. Ele estava dizendo: vá, Senhor, me ajuda. Mas eu não quero, Senhor, mas faça, Senhor, a tua vontade. Passa de mim, por favor. E ele pede ajuda também para os discípulos orar com ele. Ele estava com a alma angustiada. Mas vamos continuar lendo. 40? Uhum. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então, nenhuma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Uma parte muito forte. É muito forte. Porque Deus em pessoa pediu para os discípulos para eles orar, mas eles nem uma hora sequer conseguiram vigiar, nem uma hora sequer eles conseguiram orar. E isso impactou-me muito quando a gente estava indo para o retiro, em Bom Retiro do Sul. Quando o presbítero Bruno falou, quando o presbítero Bruno nos convidou a orar pela madrugada no retiro, ia ser muito cansativo. Ia ser muito cansativo orar na madrugada 1 hora cada um. Sim, eu lembro. E o presbítero Bruno lembrou dessa passagem e ele leu que Jesus disse: nem 1 hora pudestes vós vigiar comigo. E isso impactou a minha vida, porque muitas vezes a gente não consegue. E a palavra de Deus diz que a gente deve vigiar e que deve orar, porque a nossa carne é fraca. E para Deus, o Espírito Santo está nas nossas vidas, a gente deve orar, buscar de Deus, porque a tentação vem. Está ali. Incluso, se continuamos lendo lá, quando Jesus acabou de orar, já vem os traidores buscá-lo. Vamos já continuar lendo até o versículo 46. Eu parei aonde? No 41? É. A carne é fraca, isso. E indo segunda vez orou, dizendo: meu pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Aleluia. Vemos aqui Deus repetir as mesmas coisas. Porque ele estava lutando. A gente pode ver que ele estava lutando em si mesmo. Ele estava querendo fazer a sua vontade. E é o que acontece agora, né, neste tempo, neste século, em que é difícil um jovem se manter na igreja. É difícil um jovem permanecer. Por quê? Porque a gente não consegue vigiar sequer 1 hora. A gente não consegue ler a palavra de Deus sequer 1 hora. Não consegue vir para a vigília, não consegue ficar 1 hora lá escutando a palavra de Deus. E isso é o que nos leva aos jovens cair na tentação. Se a gente vê tantas pessoas caindo na tentação, é porque isso parou de vigiar, parou de orar. É verdade. E a gente vê que muitas vezes a gente escuta na igreja que nós precisamos nos alimentar, nós precisamos congregar. E muitas vezes a gente menospreza, como não damos importância
a isso, e quando, porque não achamos importante, mas na verdade o que alimenta a nossa comunhão com Deus, o que alimenta a nossa alma, Aleluia. aquele ser espiritual é a palavra de Deus. Não sei se tu observou, mas pelo menos na minha vida eu observei que quando eu paro de ler a Bíblia, parece que eu começo a ficar desnutrida espiritualmente. Começa a surgir muita coisa assim que eu vejo que é falta da palavra de Deus. E isso é uma alerta que o Espírito Santo nos dá para voltar a meditar, para voltar a ler, porque a palavra de Deus é pão para nós, é um pão. É como a Bíblia diz exatamente, que nós precisamos nos alimentar desse pão, é o pão da vida. Então, nós não podemos a se ver crescendo espiritualmente sem meditar a palavra de Deus. É muito importante para nós que somos filhos de Deus. Se não comer o pão de vida, o que vai acontecer? Tu vai morrer de fome. Vai morrer. Então a gente vê aqui a importância. E é muito sério isso, porque a gente, como jovem, a gente menosprecia a palavra de Deus. A gente não tem o prazer de sentar e escudrinhar, ter uma revelação da palavra de Deus. E eu imagino o Espírito Santo tão entristecido olhando para nós. Porque Deus, a vontade de Deus é revelar a sua palavra. Como meditar a palavra? Deus tem muitas revelações para nós. Ele quer revelar a sua palavra, porque a Bíblia diz que a palavra de... Porque a Bíblia é uma revelação, né? E tu pode meditar um versículo, o mesmo versículo 3 vezes, e Deus te dá três revelações diferentes. Então, a gente não pode pensar, eu já li esse texto, Deus não vai falar comigo nessa passagem. Por mais que a gente leu esse texto, quem sabe naquele dia Deus tem outra revelação para ti. Então, a gente precisa sempre se alimentar, orar em cima daquilo que a gente está lendo, para que Deus abra o nosso entendimento. Aleluia. Glória a Deus. Então, se a gente perguntar para as pessoas que estão bastante tempo na igreja, a gente vai ver que eles têm um versículo, né? Cada um tem um versículo especial que guardou no seu coração, que em algum momento Deus ajudou essa pessoa. Sim. E talvez foi naquele momento, mas serviu para toda a vida. Porque aquele momento, quem sabe, para mim, um dos que eu mais gosto é o Salmo 91. Não sei qual é da irmã. Eu gosto tem vários, na verdade. Tem Isaías 60, que é mais de promessas, assim. E tem Salmos 46, que eu gosto muito. Assim, que quando eu passo por muita dificuldade, eu me lembro que assim, por mais que tu passe... o Salmos 46 fala que por mais que o mundo muda de lugar, assim, nos faz entender que Deus não pode se abalar, sabe? Quando a gente coloca a nossa confiança em Deus, a gente não se abala por nada. As coisas podem se mover ao nosso redor, mas a gente fica firme na palavra de Deus. Na verdade, a ideia do texto, né, que eu estou falando. Então, tem vários, assim, que a gente fica marcado. Tem também Josué. Geralmente, os meus versículos são bem conhecidos, porque são todos os que eu aprendi na escola bíblica dominical, quando eu era criança. E tem aquele Josué, que fala sobre a coragem, sobre não temer, porque o Senhor vai conosco todo o tempo. E depois tem os Salmos 23, que falam, Senhor, meu pastor, nada me faltará. E eu acho esse salmo muito interessante, porque diz, nada me faltará. E muitas vezes a gente entra numa ansiedade de querer isso, de querer aquilo, porque se não fazer assim, não vai chegar. Que vai acontecer se eu não tenho dinheiro, se eu dou na oferta, tudo isso aqui, vai. Aí tu lembra, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Em lugares delicados, pastos, nos hará descansar.
descansar a nossa alma. Então era isso que Deus colocou no meu coração. Mas já para acabar, vamos voltar no Salmo 119, versículo 105, e vamos ler até o versículo 116. 119. 105 até o 16. 105. Até o 115. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra para o meu caminho, e luz para o meu caminho. Jurei e cumprirei que hei de guardar os teus justos juízos. Estou aflitíssimo. Vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Aceita, Senhor, eu te rego as oferendas voluntárias da minha boca. Ensina-me os teus juízos. A minha alma está de contínuo nas minhas mãos. Todavia, não me esqueço da tua lei. Os ímpios me armaram laço. Contudo, não me desviei dos teus preceitos. Os teus testemunhos tenho eu tomado por herança para sempre, pois são o gozo do meu coração. Aleluia. Inclinei o meu coração a guardar os teus estatutos para sempre até o fim, ao fim. Aborreço a duplicidade, mas amo a tua lei. Tu és o meu refúgio e o meu escudo, espero na tua palavra. Apartai-vos de mim, malfeitores, para que guarde os mandamentos do meu Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. O versículo 112 diz: Induz o coração a guardar os teus decretos para sempre até o fim. Glória a Jesus. Então, vamos guardar esse versículo. Induz o meu coração a guardar os teus decretos para sempre até o fim. Aleluia. a Deus. Vamos guardar a palavra de Deus, buscar muito mais na palavra de Deus. Porque se a gente não está firmado nisso, se a gente não come todos os dias a nossa comida, a gente não vai ficar desnutrido. Eu Vai queria ficar falar desnutrido e vai... Aham. E até para nossa segurança, nossa proteção, também a palavra de Deus é importante. Por que Deus quer que a gente guarde a palavra de Deus? Porque até quando o inimigo vai nos atacar, nós sabemos, por exemplo, se o inimigo vem nos atacar com uma flecha, assim, que ele lança uma mentira, se nós já sabemos que Deus diz de nós, Deus diz a respeito daquele pensamento, nós vamos ter um posicionamento, nós vamos saber, a gente vai detectar que é uma mentira, e a gente vai lutar contra essa mentira, a gente vai começar a resistir, porque a gente tem a palavra de Deus, a gente sabe o que Deus diz a respeito desse assunto. E também para a nossa vida cotidiana, assim, a gente precisa da palavra de Deus para saber o que Deus quer que a gente faça ou não. Por exemplo, se alguém não sabe que Deus diz na sua palavra, a gente não deve ser falsos nos negócios, assim. Alguém pode fazer isso achando que ele tá fazendo isso para o bem dele, para ganhar alguma coisa. Mas a Bíblia é contra isso. E se não sabe aonde está na palavra de Deus, ele vai viver no pecado, assim, ignorando esse mandamento. Então são coisas assim que a gente precisa saber. É como o irmão Cauã falou, né? Uhum. Errais por não conhecer as Sim. escrituras. E Aleluia. hoje em dia a gente erra muito por não conhecer a verdade mesmo. Glória a Deus. Então que Deus venha ter misericórdia das Amém. nossas vidas. Glória a Deus. Vamos fazer uma oração. Após isso, vamos ler quem está conosco. Amém. Senhor Jesus, te agradecemos, ó Padre, por Glória tu a Deus, palavra, Senhor. Jesus Cristo, Perdona, obrigada Senhor, pela tua por palavra, no buscar, Senhor, revelación de tu parte, Padre eterno. Perdónanos, Señor, si alguna cosa, Señor, hemos fallado, Señor, si algún día no hemos leído tu palabra. Señor, ten misericordia en nuestras vidas, Señor, porque somos débiles, oh Padre eterno. Yo te pido, Señor Jesús, que tú vengas, Señor, que tu Espíritu Santo nos venga a llevar, Señor, a buscar cada vez más de tu palabra.
palabra, Señor. Enséñanos cosas ocultas, Señor. Palabra dice que, Señor, tú has preparado sabiduría para los pobres, Señor, para aquellos que no tienen tal vez mucho entendimiento, pero la sabiduría que viene de lo alto será para ellos, Señor. Que tú así ilumines, Señor, a mis hermanos, para que ninguno de ellos, Señor, venga a caer en tentación, Señor, mas que estén siempre preparados con tu palabra como escudo, como dice en Salmo 119, Señor. En el nombre de Jesús, te agradezco por todo. Amém. Amém. Glória a Deus. Vou começar aqui, depois tu lê quem está conosco. Tá bom. Vamos dividir. Glória a Deus. Nós temos conosco o pastor Nathan Lor, que diz paz, oração e união. Glória a Deus. O irmão Iago Barcelos, paz, oração e união. Deus abençoe. Roberta, que diz paz, oração e união. O irmão Israel Silva, paz, oração e união. Que é da sede diária pioneira. Isso. A irmã Karina Leonardi, paz, oração e união. Tu quer continuar? Aqui, e a Odete Benacu, paz, oração, união, que é a minha mãe. Pode continuar para baixo. Amém. Temos a sua irmã também, Rod Benacu. Glória a Deus. Miriam Jaques. Eduardo Vaios, meu pai. Irmão Cauã. A irmã Paola Cruz. Temos a irmã Camila Leonel. Giovana Agata. Miriam Machado, esse aqui é o Pinheiro, Maria Luísa Terceira, Fabiane Minossi, Maralissa de Barros. Essas são as que nos acompanharam hoje nesse programa. Amém. Esperamos que tenha abençoado as suas vidas e que vocês, que Deus, o Espírito Santo, incomode os vossos corações a buscar mais da palavra de Deus. E quando o Espírito Santo vier, por favor, ouça a voz do Espírito Santo, não deixe ela passar. Porque a graça de Deus é por um tempo. Se a gente não ouvir a graça de Deus, ela vai indo. Então, se a gente não tocar no momento forte, a graça de Deus não tomar, a graça de Deus vai passar e a gente vai perder aquele momento especial que Deus quer falar com a gente. Quando tu não consegue dormir de madrugada, é o Espírito Santo te chamando para oração. Mas o que a gente faz? A gente vem e pega o celular e a gente deixa o Espírito Santo passar nas nossas vidas. Em vez de a gente aproveitar aquele momento para buscar da palavra de Deus, para orar. Então, eu insisto nisso, busque da palavra de Deus, que Deus possa abençoar as suas vidas. Amém. Paz, oração e união.